E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui está o coração do que celebramos hoje. Aquilo que Gabriel anunciou a Maria está agora deitado na manjedoura. Deus conosco. O Verbo se fez carne, porque Maria se fez obediente. Digo, meus irmãos, que tinha preparado uma outra pregação para esta missa de Natal, mas vendo aí alguns vídeos salpicados no Instagram, TikTok, etc., de um cristianismo que não é tão cristianismo assim, de ideologias lotadas de marxismo, disfarçadas de mensagens de Natal. E como as pessoas não têm muita leitura e não sabem discernir alho de bugalho, fiz questão de ir ao catecismo da igreja para fazer com vocês uma reflexão simples. Quem é a criança que nasceu em Belém? Que se faltar isso, faltou o resto. Se nós não soubermos quem é a criança que nasce em Belém, nós vamos entrar para essa galera da TL, para esse pessoal que fala o que não sabem e que querem levar o reino de Jesus para esta terra. Jesus deixou muito claro para Pilatos: o meu reino não é daqui. Mas as pessoas insistem em trazer o reino de Jesus para um ambiente ideológico, para um ambiente político, para um ambiente de luta de classe. Então é preciso que alguém, não apenas eu, faça um discurso coerente com a doutrina oficial da igreja, e não esse pessoal que fica salpicando opinião aqui ou ali. Porque de opinião, meu filho, a igreja está cheia, e eu não sei a sua opinião neste quesito, mas a minha opinião é que não me interessa a opinião de ninguém. Não me interessa o que a pessoa acha ou deixou de achar sobre o Natal. Me interessa o que a Bíblia diz, o que a doutrina da igreja diz, o que o Santo Padre está dizendo sobre a criança de Belém. Aqui já fica um dever de casa para todos. Se nós lêssemos com mais frequência a Bíblia e entendêssemos a Escritura, quando um discurso não está coerente com a fé, algum apito iria dar no seu ouvido. Mas como as pessoas não conhecem, elas não leem, então qualquer discurso hoje que agrade, ele é bem-vindo, ele é comprado com muita facilidade. Hoje eu vi pessoas também leigos, mas e até pessoas da igreja, com um discurso de Natal que não tem nada a ver com Natal. Não se falam hora nenhuma, e eu assisti vários, não tocam assunto do mistério da encarnação. Não falam sobre um Deus, um Salvador. Não, o discurso todo está naquela periferia ideológica que muitos compram o discurso. Se vocês lessem com mais frequência o prólogo de São João, prólogo é como se fosse uma antessala do Evangelho joanino. Era usado na Idade Média, pode ser usado até hoje, como uma oração de exorcismo, ou seja, ela afasta o mal. Se você nota que tem um mal na sua vida, um mal na sua casa, basta você ler com fé o prólogo de São João, talvez até de voz alta. Você está proclamando ali o maior mistério da humanidade, e que é a derrocada do mal, que é o mistério da encarnação. O evangelho desta missa que nós lemos é o prólogo de João. Ali está falando quem é Jesus Cristo, qual é a sua missão e por que nós estamos reunidos celebrando a missa de Natal. No catecismo, você que tem o catecismo em casa, nós estamos aqui no parágrafo 422,
creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Claro que eu não vou ler o catecismo todo, eu vou ler algumas partes pequenas e fazer uma reflexão, aproveitando o alcance das nossas transmissões. Depois esse vídeo ele vai ser assistido várias e várias vezes, e nós que aqui estamos na igreja, para que tenhamos uma base mais sólida sobre aquilo que a igreja celebra no Natal. Aquilo que a igreja celebra no Natal. No parágrafo 423, nós temos aqui qual é a nossa crença e qual é a nossa confissão em Jesus Cristo. O que sair disso aqui, me desculpem, é balela, é opinião, é achismo. O que nós não podemos colocar a nossa fé nisso aí. O que a igreja vai dizer para nós no catecismo a respeito de Jesus Cristo? Vou ler que é pequenininho. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel, que é Maria, na cidade de Belém, no tempo do rei Herodes o Grande e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, aprendeu com José, morto, crucificado em Jerusalém, sobre o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, aqui está quem é Jesus, o Filho eterno de Deus feito homem. Isto é Natal. O que é Natal? É o mistério do Filho de Deus feito homem, o que a igreja chama de encarnação. Deus permanece o que é e Ele assume o que não era. Ele permanece Deus, mas Ele assume a nossa humanidade. Deus é puro espírito. Ele toma um corpo no útero virginal de Maria. Ele toma carne, por isso encarnação, que não tem nada a ver com reencarnação. Vou abrir um parênteses. A gente vai para o céu mesmo, né? Esse tem que depender da raiva que o povo faz, a gente vai para o céu. Teve um ano, que não está perto agora, eu fazendo uma homilia no Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde eu era pároco, de Natal. O tema da homilia foi o mistério da encarnação. E havia na igreja, eu não sei como que esse pessoal vai à igreja, eu não sei se igreja católica é lugar de espírita, mas tudo bem, porque hoje é uma miscelânea sem fim, não é? Então tinha lá alguns perdidos, que eu não sei como que eles conciliam reencarnação com ressurreição. Eu não sei como eles conciliam a proibição de invocar mortos católica com aquilo que fazem. Não sei como eles reconciliam Jesus que nos salva pelo sangue, e o que salva o espírita é a reencarnação, não é o sangue de Cristo. Isso está nos escritos de Allan Kardec. Nem todo o sangue de Cristo salvará o homem de pecado algum. O que purifica o homem é a reencarnação. Isso é a fé espírita. Nós respeitamos, mas não professamos. A nossa fé é cristã católica. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas havia na igreja umas pessoas que ficavam o tico-tico no fupá. Então é tico-tico na igreja e tico-tico no centro espírita. Quando eu disse o mistério da encarnação, a pessoa entendeu reencarnação. E falou, olha, esse padre é dos nossos. Porque ele falou sobre aquilo que a gente acredita. A igreja celebra o mistério. Eu falei, não, minha filha, não é reencarnação, é encarnação. A igreja católica, a doutrina católica, não crê na reencarnação. Nós celebramos a ressurreição. O mistério de Cristo não é reencarnação, é encarnação, que não tem nada a ver com reencarnação. Encarnação é porque Deus é espírito e Ele toma um corpo humano no útero de Maria.
ele toma carne no útero de Maria, por isso o mistério da encarnação. Aqui está falando, é o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, como Filho único. Jesus Cristo é Filho único de Deus. Quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus adotivos pelo batismo. Você só se torna filho de Deus quando você é batizado, porque Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Jesus não teve outros filhos. Lançaram um livro um tempo atrás, que o pessoal mais modernoso e modernista aplaudiu, mas o verdadeiro absurdo, comparando Jesus com Buda e dizendo que os dois têm a mesma iluminação. E tem gente da igreja que adorou o discurso. Tem gente que adora esse tipo de discurso, né? É a turma do abraço, é a turma do love, é os catorentes, né? São os católicos carentes, adoram essas coisinhas assim. Mas não é a mesma coisa. Meus irmãos, o discurso da igreja é duro. E é por isso que nós, os fiéis, não os que estão nesse mundo aí, da uma religião só, né? Esse é o discurso e é o projeto que existe. Então, é uma religião só. Tem muita gente dentro da igreja, e olha o que eu vou dizer, tem muita gente dentro da igreja que já não é mais católico há muito tempo. Há muitas pessoas que vêm à missa, e tem gente aí no mínimo que já não é católico há muito tempo. Se você conversa com a pessoa, o que ela tem na cabeça dela não é catolicismo. Não sei onde ela aprendeu isso, onde ela leu isso, com quem que ela anda conversando, mas não é o catolicismo que a igreja oferece na doutrina católica, no catecismo da igreja. Porque das duas uma, meus irmãos, atenção, aqui é que a coisa vai pegar, é aqui que a igreja será perseguida em pouco tempo, e alguns países já o é. Das duas uma, ou a igreja está certa e as outras religiões estão erradas, ou eles estão certos e nós estamos errados. É um dos dois caminhos, não tem caminho do meio não. Que é quando você diz que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, ele é a plenitude da verdade, ele é a plena revelação do Pai, os outros devem estar debaixo desta verdade e se curvarem perante o senhorio de Jesus Cristo, que é Deus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a segunda pessoa da Trindade, que está acima de todos os outros fundadores de qualquer religião que existe no mundo. Que nenhum profeta, nenhum guru, ninguém é filho de Deus, porque não tem a substância de Deus. São pessoas que fizeram experiência de uma parcela de Deus e criaram ramos religiosos. Aí você vai dizer assim, mas no mundo que nós estamos, esse discurso não é muito bem aceito. Como que vai ser daí? Daí a batata cai na nossa mão. Para nós sermos os queridinhos hoje, nós não podemos falar que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Nós não podemos falar que Jesus é o Emanuel. Ele é um homem legal, um homem que veio falar de amor, de perdão, né, que foi assim um pouco revolucionário, mas que tudo é muito bom. Esse discurso é que as pessoas gostam. Só que quando você tem esse discurso, a nossa fé cristã católica, ela perde o sentido. Pode fechar a borda, pode descer o portão. Porque se Jesus não é o Filho de Deus, e se ele não é a plenitude da revelação, e se aquela criança naquela gruta não é o Emanuel, eu quero que alguém me explique para que serviu isso aqui. Aí eles levam, sabe para qual lado? Para o lado político, o lado ideológico.
Ah, porque ele defendeu a minoria. Ah, porque ele foi contra o sistema. Ah, porque ele foi luta de classe. Então o império quis escalá-lo. Eu já escutei discursos assim, de pessoas renomadas dentro da igreja, que não tocam no assunto da salvação, não conseguem ver na cruz de Cristo o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava errado, eles é que sabem. João Batista não sabia o que estava falando, a galera ideológica infiltrada na igreja é que sabe. E nós vamos, sem ter clareza, comprando essas ideias. Então, das duas uma, meus irmãos, ou nós acreditamos em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, ou nós compramos Cristo, quer dizer, aderimos a Ele, quando Ele diz: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não se vai ao Pai por outros caminhos, o único caminho é Jesus. Mas esse discurso é perigoso, é problemático, é visto hoje como divisor, não dá, como que nós vamos conviver com os outros? Então é muito mais um abrir mão da verdade do mistério para uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Só que o catecismo está mostrando claramente que dele nós recebemos a plenitude da graça. Este parágrafo 423, nós deveríamos ter no nosso catecismo marcado. E de vez em quando ler, para que nós pudéssemos, quem é o Jesus que eu creio? Jesus Cristo que eu creio. Agora eu quero pular lá para o 430, depois 436. Nós estamos celebrando o Natal, o mistério da encarnação de Jesus Cristo. Quem é Jesus e por que nós chamamos Jesus de Cristo? Meus irmãos, não estou puxando a orelha, estou partilhando, fazendo um ensinamento. Uma pessoa me disse um dia desse, e olha que é pessoa de igreja que não é hoje. Eu disse numa reflexão que Jesus Cristo não se chamava Jesus Cristo, ele se chama Jesus. Que Cristo é um título pós-pascal de Messias do hebraico e de ungido do grego. Que olhando para Jesus, eu sou chamado a dizer: Jesus é o Cristo. Não é um Cristo, é o Cristo. Porque há pessoas na igreja, no meu tempo de seminário, já tinha os mais modernistas, que falavam: não, Jesus é um Cristo, porque tem o Cristo Buda, tem o Cristo de tal fé, e tem o nosso. Não, isso não é doutrina da igreja, meu filho, isso é doutrina sua, porque Cristo é um só. Nós falamos Jesus Cristo. O que está imbuído aí? Que o Jesus histórico, ele é o Cristo da fé, inseparáveis e imisturáveis. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A natureza humana não se mistura com a natureza divina, só que elas são inseparáveis. Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Onde que as pessoas tiraram isso aí? Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Enquanto homem, Jesus. Enquanto Deus, Cristo. Jesus, Cristo, o Emanuel. O catecismo ensina: Jesus quer dizer Deus salva. Yeshua, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Meus irmãos, guardem isso. Jesus não é só nome, é identidade e é missão. Quando eu falo Jesus, eu estou falando quem ele é e para que ele veio. Então veja, celebrar Natal não é tão tranquilo como os senhores pensavam. Tudo isso deveria estar claro na nossa mente, e não está. Por isso
vídeos pipocam, conversas em mesas de almoço. O que não sabe nada de igreja, o que fala mais. O que não sabe nada de Bíblia e teologia é o que domina o assunto, quando o assunto é fé. Então, quando se fala Jesus, eu estou falando a sua identidade e a sua missão. Qual é a identidade de Jesus? Deus. Qual é a missão? Salvar. Por isso que o nome Jesus, Yeshua, significa Deus é poderoso para nos salvar. Que a gente fala Deus salva. Então, o nome de Jesus, Deus salva. Identidade, divindade, missão, a salvação. Então, meus irmãos, me desculpe se eu estou sendo incisivo. Eu tenho que ser claro. Aquele menino que está na manjedoura, ele é o Salvador. Ele não é um militante. Ele não é um ideológico, ele não é filósofo, ele não é profeta, ele não é partidário, ele é o Salvador, ele é Deus. E quando os reis magos olham para aquela criança e eles oferecem presentes, é para Deus que ele está, é para o homem que ali nasceu, é para o sacrifício que se realizará. Jesus, Deus salva. O nome de Deus e de Salvador está no nome do neném. Qual que é o nome da criança? Jesus, Yeshua. Ele é Deus e Ele é o Salvador. E Cristo? Cristo não é nome, mas é um título de Jesus, enquanto Ele é o Messias esperado, enquanto Ele é o ungido. O Catecismo da Igreja diz, no 436, Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna um nome próprio de Jesus, atenção, o neném é Jesus. Quando que é que o neném se torna Jesus? Cristo. A igreja responde: Cristo se torna nome próprio de Jesus, porque este leva a perfeição e a missão divina, que significa, ele é o Cristo, o Filho de Deus, como diz São Pedro. Para nós, meus irmãos, não existe um outro Cristo, existe Jesus Cristo. Eu tenho batido muito nisso nas minhas pregações. Nós temos o costume de falar muito Jesus. Jesus, Jesus, não tem problema. A gente tem que ter o costume de falar Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Porque um diálogo ideológico, estou pensando nas palavras para não me processar. Meu tempo é corrido, fica respondendo processo. No discurso ideológico, eles nunca vão usar Cristo. Presta atenção no discurso dessa galerinha. Eles só ficam Jesus, Jesus. Por que eles não usam Jesus Cristo? Porque eles acreditam no Jesus histórico. Mas o Cristo da fé, o sacrifício da cruz, o meu reino não é deste mundo, eis o Cordeiro de Deus. Não, isso aí não vou aprofundar o contexto, não. Os senhores são muito inteligentes. Quando a pessoa começa a um discurso muito ideológico de Jesus, você nota na hora que há um esvaziamento do mistério litúrgico. Pode notar, e olhe bem, quem deu um discurso muito do Jesus histórico e não consegue fazer aquele passo que ele é o Emanuel, há um empobrecimento naquilo que é próprio da igreja. Não se preocupa muito com catequese, não se preocupa muito com o mistério litúrgico, com a celebração da Eucaristia. Não, o negócio é aqui embaixo. O meu reino é deste mundo. Complicado, meus irmãos, complicado. Depois vocês leiam sobre a santidade também no 437, que Jesus é santo porque Deus é santo. Mas isso é igual a nós em tudo, menos no pecado, né?
Vou abrir só mais um parênteses, só para eu não ter doença psicossomática, porque quando a gente fala, a gente acalma, né? Tem um, entre aspas, teólogo badalado, né? Não é no Brasil não, está badalado no lugar, só que chega aqui. Ele teve a coragem de dizer que se Jesus não pecasse, ele não seria verdadeiro homem, que ele não conheceria o pecado. Como que ele vai salvar o homem do pecado se ele não provar daquilo que a gente prova? E tem gente... Isso é o que eu posso dizer, né, meus irmãos? Isso é o que eu posso, no microfone, numa gravação nacional, explanar. Mas tem coisa muito pior, que as pessoas se desviaram do ensinamento, né? Não sei se vocês já viram, também não vou aprofundar não, só vou dar um cutucão. O pessoal não é muito fã do Papa Leão não, né? Não são não. Fica vendo essa galerinha. Geralmente eles colocam uma coisa, tá no cutucão. Por quê? Vejam os discursos do Papa. Para você, meu filho, crescer numa espiritualidade católica firme, faça o que o padre está pedindo. Se eu pedir para você ler alguma coisa que eu escrevi, era vaidade. Estou pedindo, é o Papa. Leia os discursos principais do Santo Padre. Discurso de Natal, dos tempos da Quaresma, da Páscoa, esses domingos que o tema, para você ver qual é a doutrina da igreja. Aí você vai entender que esse pessoal não gosta muito do Papa Leão. Não fica divulgando, não fica colocando fotinha, não fica falando o que ele... Não, as pessoas continuam como se o Papa Leão não tivesse uma fala católica para os dias de hoje. Penso que ainda amanhã, ou segunda, vou colocar no meu Instagram um vídeo, mais um para estar polêmica, né? Mas não posso fazer nada. O Papa foi na mesquita, respeitosamente, porque respeito, meus irmãos, não é igualdade. Respeito não é igualdade. Uma coisa é respeitar, outra coisa é você misturar o que não é igual. O Papa foi na mesquita, tirou o sapato, foi de meia branca, andou, viu a arquitetura, estava lá o pessoal rezando, ele ficou observando, chamaram-no para rezar, ele agradeceu, saiu, calçou o sapatinho, continuou. A hora que ele sobe no avião, vem o jornalista, que a turma do mimimi está em todo lugar, né? Impressionante como que eles entraram em todos os lugares, onde você vai tem. Aí tinha um jornalista. Papa Leão, nós observamos que o senhor não rezou na mesquita, que ele chamou o senhor para rezar, o senhor não rezou. Aí o Papa disse, mas quem disse que eu não rezei? Eu podia estar rezando na minha cabeça, podia estar rezando no meu coração, eu posso estar rezando, conversando com você agora. Aí o Papa, que é dos nossos, porque esse é dos nossos, ele também fala, ele falou, olha, vou te falar a verdade, eu prefiro muito mais rezar numa igreja católica na frente do Santíssimo Sacramento. Agora, curioso, a insistência de vocês nessa pergunta. Ele riu e falou assim, curioso, e é só. Não respondeu mais nada, entrou para o avião. Quando ele chega a Roma, vem outro repórter com a mesma pergunta. Por que o senhor não rezou dentro da mesquita? Eu prefiro rezar numa igreja católica, na frente do Santíssimo Sacramento. Agora eu estou curioso com a insistência dessa pergunta. O que é que o Papa não está entendendo o teor da pergunta? Porque para o mundo de hoje tudo é a mesma coisa. Tanto faz você rezar na presença do Santíssimo, numa mesquita, numa sinagoga, num terreiro, tanto faz como tanto fez. O importante é você crer. Pode crer em qualquer coisa, em qualquer lugar. É tudo a mesma coisa. E o Papa veio dizer, para o católico, não. Nós respeitamos, tanto que eu tirei o sapato e fui. Mas rezar, meu filho, como Papa, eu rezo na igreja católica, na frente do Santíssimo Sacramento. É por isso que o Papa Leão não bomba. O que as pessoas gostam? Elas gostam, eu rezei, eu chorei, eu abracei o muçulmano, eu deitei no tapete. Esse
é inclusivo. Ó, palavra antipática. Esse é inclusivo. Então precisamos entender, meus irmãos, que o Papa Leão está mostrando como é que a banda toca. Como é que você deve ser um católico. Respeitoso, sim. Mas respeito não significa igualdade. Nós temos a doutrina nossa, nós temos a revelação bíblica, nós temos a plenitude da verdade em Cristo Jesus, e não é a mesma coisa. Precisamos estudar, precisamos ler, precisamos rezar, né? E por último, fala sobre Senhor. É o 446. Jesus Cristo. Algumas passagens no Evangelho eles não falam nem Jesus nem Cristo, eles chamam Jesus de Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, eles não têm pão. Que queres de mim, Senhor? Por que esse Senhor é muito importante? O catecismo diz: Senhor, na versão grega do Antigo Testamento, é um nome com o qual Deus se revela a Moisés. Yahvé é traduzido por Kyrios, que significa Senhor. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, está aqui apontando para a divindade de Jesus Cristo. Tá claro? Eu não vou citar aqui nome de fundadores de outras religiões, mas esse pessoal todo não são senhores. Não são senhores. Jesus é Senhor, porque Ele é o único Filho de Deus. Não sei se você já notou, meus irmãos. Também não posso falar muito, não. Acho que eu já falei até demais, né? Mas você já notou que hoje você pode ser qualquer coisa que está tudo bem? Quando você fala que é cristão, que é católico praticante, acabou a graça da turma. Então você é praticante? Então você vai à missa? Você lê Bíblia, você confessa, você comunga? Incomoda. Você pode ser qualquer coisa. Você fala que está jogando água na escada, batendo batuque, dando pirueta, tudo normal. Ninguém acha, que bom, todo mundo, que bom. Tá bom. Não, eu sou católico, aí não tá bom. Não, então não dá. Então você está ouvindo o padre. Então você segue papa aí, né? Tá. Então vamos onde você for uma missa. Não vou falar só eu não. Eu vou em tal igreja. E aí que o povo não gosta mesmo. E esse padre aí é meio conservador. Aí que o bicho pega, né? Aí que o bicho pega. Mas aqui está dizendo: Senhor torna-se então um nome para designar a própria divindade de Deus de Israel. Bem cedo, o Evangelho chama Jesus de Senhor. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidas a Deus Pai cabem também a Jesus Cristo, porque Ele é o seu único Filho. Então, só Jesus é o Senhor. Agora começa a falar isso lá no seu trabalho. Começa a falar isso nas suas redes sociais. Começa a falar isso em reuniões. As pessoas não aceitam mais. Porque quando você fala que Jesus é o Senhor, só Ele é Deus. Ele é a plenitude. Não é só Ele não. Ele é para você. O meu Deus não é esse. O meu Deus é esse aqui, ó. Meu Deus é esse aqui, ó. O meu é esse aqui. O meu também é esse aqui. Nós estamos voltando ao aerópago paulino. Vocês conhecem essa passagem bíblica, né? Aerópago paulino. Tinha Deus para tudo que é gosto. A sociedade hoje está vivendo assim. Eu creio nisso. Você que é em Cristo, tudo bem. Nós somos iguais. Nós cremos. E não é o que a igreja celebra no Natal. Não é uma criança que nasce. Que nascer, todos nós nascemos. Mas não é uma criança que nasce. É Jesus. É Deus Salvador.
é Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é ungido. Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Pai. Aqui vai dizer, e com isso nós finalizamos, por que o verbo se fez carne? Se alguém te perguntar isso. Você celebra no Natal o quê? Eu fui à missa. O padre explicou que é Deus que se faz homem. Aquele nenenzinho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A pessoa pergunta para você: tá bom, mas por quê? Para quê? Por quê que Deus se fez carne? O catecismo responde: 4 pernas que sustentam a encarnação. Eu vou só ler, não vou explicar porque está muito claro. O catecismo diz: 457, 458, 459 e 460. São os 4 motivos. Primeiro, o verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Então aquele que nasce é o Salvador. Segundo, o verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Deus que nos ama enviou Jesus Cristo não para nos condenar, mas para nos salvar. Nos propôs um caminho de conversão, de metanoia, de volta, né? Terceiro motivo, o verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Quando você segue Jesus Cristo, você tem no coração: eu quero ser santo, e aquilo que não combina com uma vida santa, você não terá. Só isso aqui está uma homilia de 1 hora, né? Vamos para o quarto motivo. O verbo de Deus se fez carne para nos tornarmos participantes da natureza divina. Porque uma vez batizados, nós nos tornamos filhos no Filho. Somos filhos da igreja, enxertados em Jesus Cristo. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros do céu, co-herdeiros dos santos. Então esses são os motivos que nós celebramos o Natal. A encarnação. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é sinal distintivo da fé cristã. Só vou repetir, para você ver que muita gente perdeu a identidade, né? Infelizmente mesmo, não estou falando nome não, eu estou tocando no problema que está aí. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Quando alguém pergunta para você: você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Qual é a sua fé distintiva? O que te separa dos outros? Porque nós cremos que aquele neném é o único Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Cristo ungido, é o Salvador, Emanuel. É aquilo que os anjos anunciaram, que até no catecismo: eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 11. Se fosse hoje, ele ia falar com os anjos: isso aí vai dar polêmica, vamos negociar isso aí. Só que a notícia foi dada há 2000 anos. Quem é Jesus Cristo? Não, quem é Jesus? Cristo, Salvador e Senhor. Eu sei, meus irmãos, os que estão em casa, que não é uma pregação própria para o domingo, para o dia do Natal. Geralmente no Natal, a gente tem uma mensagem mais emotiva, sobre o neném que nasce, a paz que vem.
mas eu penso ser muito importante, esporadicamente, uma formação sólida como essa, que eu tenho certeza que tem uma gente em casa, e talvez gente aqui, que não concorde com o padre. Então aqui fica a sugestão, vai comprar isso aqui, vai ler isso aqui, ó. O que está faltando para você não é a sua opinião daquilo que você não entende, porque eu falo do que eu entendo. É você comprar o catecismo, ler e estudar para sair da ignorância, para você parar de ter opinião sobre aquilo que não é optativo. Vamos fazer aqui uma votação democrática para saber quem é o menino que nasceu. A igreja nunca foi democrática. Se vocês estão achando que vocês católicos participam de um lugar democrático, vocês estão no lugar errado. A igreja é monárquica, nunca foi democrática, ela é monárquica. Tanto é que eles ficam questionando a ação de bispo, a ação de cardeal, a ação de papa. Meu filho, a hierarquia da igreja nunca vai perguntar em plebiscito o que vocês querem que faça. A igreja não se organiza assim não. Mas por quê, padre? Porque a fé não é democrática, a fé é revelada. A verdade já foi dada. Qual que é a missão da igreja? A nossa missão, guardá-la, protegê-la e anunciá-la, principalmente os bispos católicos. Nós, padres, estamos em comunhão com o bispo. Mas qual é a missão de todo bispo? Guardar, proteger e anunciar o depósito da fé, que ele não criou, ele recebeu, administrando os sacramentos e levando o povo a uma vida cristã. Aí sim, meus irmãos, aí sim. E com isso eu finalizo. Quando chega na prática cristã, aí está as obras de caridade que nós devemos ter: ajudar os mais pobres, ensinar os ignorantes, sepultar os mortos, acolher os peregrinos. Isso a igreja prega, isso tem centenas de anos que a igreja prega isso. O problema é quando você se torna cristão por causa disso. Aí você transforma o ambão, que é de pregação, num discurso político partidário, nitidamente ideológico. E não é para isso que isso aqui existe. Isso aqui existe para anunciar o evangelho, para formar uma consciência cristã. E quando é para formar a consciência cristã, cabe a nós dizer apenas uma coisa: quando o mundo é político. Ô padre, o que você vai falar sobre política? Não precisa falar nada não. Você vai pegar o político e olhar se ele tem uma consciência cristã, valores cristãos. É assim que o cristão católico vota, é só isso, só isso. E a igreja não vai ter partido, porque partido é parte. Aí você vai partir a igreja. Nós estamos aqui para formar a consciência. O voto é individual, é pessoal, é secreto, é seu. O que cabe a nós é mostrar a doutrina, é mostrar os valores do católico e do cristão. Então, meus irmãos, espero que a minha fala tenha pelo menos cutucado a sua consciência. Não todos aqui, que eu conheço muitos aqui, são estudiosos, entendem, mas incomodado alguns, porque aí você vai buscar, né? Eu te aconselho, você de casa, a voltar nesta pregação, ir anotando os pontos que você achou mais assim pesado ou polêmico, e buscar as respostas no catecismo, em padres, doutores da igreja, que ensinam a doutrina católica, buscar na patrística, na fala dos santos padres, para que você entenda com mais profundidade o que eu tentei passar neste pouco tempo. Não dá aqui para eu fazer uma explanação, uma aula de cristologia com vocês, mas o básico do catecismo eu fiz questão de tocar assunto, que eu tenho certeza que tem gente que ficou curioso e vai atrás procurar. Então, meus irmãos, precisamos amar muito nosso Senhor. Aquele nenenzinho que nasce, você viu a criancinha levando ele aqui, está com o bracinho aberto, né? Ele quer ser acolhido, mas não acolha um Cristo que a sua cabeça criou. Não acolha um Cristo que a sociedade quer que você acolha. Acolha o Cristo que os anjos anunciaram.
vos anuncio uma grande alegria: nasceu-vos Cristo, que é o Senhor, o Salvador. Eu creio no Cristo de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu acredito no Jesus de Pedro. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu creio no Cristo de Tomé. Quando colocou a mão na chaga, disse: meu Senhor e meu Deus. Entendeu, gente? Que tudo está costurado. Se você não entende aquele nenenzinho, você não entende bodas de Caná, você não entende o milagre, você não entende Jesus com a samaritana, você não entende Jesus com Zaqueu, você não vai entender a ressurreição, e você vai ser um católico desentendido de quem é o Senhor. E por último, o que os anjos disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o alto? Este Cristo, que o vi subir em glória, voltará para julgar os vivos e os mortos. Esta é a nossa fé, e é este Jesus Cristo que nós celebramos neste dia de Natal. Que a nossa mente, a nossa razão, o nosso coração se abra para acolher a verdade bíblica da criança de Belém. Como Jesus não foi aceito há 2000 anos atrás, hoje esse Jesus também não é aceito. É por isso que muitos criam outros Jesus, porque é mais fácil comprar um Jesus que pareça com aquilo que eu acredito. Não aquele Jesus que eu tenho que acreditar, que eu quero crer, não. Mas um Jesus que está muito mais para amenizar a consciência, para consolar o coração, para se adaptar à minha vida. Tenhamos em casa a Sagrada Escritura e o Catecismo. Leia, reze, estude, para que você faça como disse São Pedro na sua carta: estejais sempre prontos a dar a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Conselho de São Pedro, nosso primeiro Papa, a cada um de nós. Você está pronto a dar as razões da sua fé a quem vos pedir? Lá na faculdade, lá na sua família, lá no seu local de trabalho, quando alguém fala alguma coisa de igreja, quando alguém fala alguma coisa de Jesus, quando alguém fala alguma coisa de sacramento, você tem sabedoria, conhecimento para dar uma palavra sólida. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa fé e da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Se nós, meus irmãos, entendemos tudo aquilo que o padre disse, o Natal ele toma um colorido ainda maior. Aí você está entendendo quem é o neném que nasceu. Não é mais um neném, é Deus, é o Salvador, é o Cristo, o Senhor. Nós nos unimos aos anjos do céu e cantamos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.